E agora nós vamos para um painel que também é super especial, que vai ser super diferenciado, porque nós vamos acolher aqui 3 missionários digitais que nós gostamos muito e que nos ajudam também a crescer bastante na fé. Por isso, eu vou aqui só dar para a equipe técnica. Valeu. Já eles vão se juntar a nós, já estão chegando. Afastar aqui a nossa mesa. E depois desse painel, nós teremos também um momento com o Padre Joãozinho e também com o Padre Fábio. Mas, para começar este momento, eu queria acolher aqui Flávia Maria, Ronald Oliveira e Padre Patrick! Que alegria, finalmente! Sentar, pode sentar. Padre, sua bênção! Joia, sente aqui. Ronald, cadê você? Tudo bem? Aqui, ó, faltou o meu banquinho. Vou tentar dar aqui esse banquinho aí. Vou para conversar com eles. E olha só, para começar esse momento, eu queria que, claro, né? Vou ficar aqui no meio. Vocês deixam eu ficar aqui no meio? Por favor, Deus, tanta gente ilustre. Eu nem sei, né? Mas para começar esse momento, eu queria começar. Não sei se começa com o padre. Começa contigo, padre. Posso? Pode ser? Pode. O que é missionário digital? O que é isso? Nós havíamos combinado ali atrás, né, uma sequência. Então, assim, eu vou deixar ele responder, que eu acho que ele tem até mais propriedade para isso do que eu. O coordenador, né? Exatamente. Nosso chefe. Ele ia falar por primeiro, então acho que vai lá, faz teu nome. Muito bem, boa tarde. Essa é uma pergunta importante. E ela é uma pergunta inicial porque vai dizer de toda a nossa conversa, todo o nosso diálogo aqui. Você é de comunidade, é missionário, deve ser que é de comunidade, né? Eu estou com a Companhia de Jesus, os jesuítas. É a Rede Naciera de Juventude Magis Brasil. Maria, é isso aí. Deixa eu dizer, primeiro para a gente falar de missionário, todo batizado é chamado, convocado a ser missionário, todo batizado. Mas nós, a igreja, ela atenta aos sinais dos tempos, sabendo que tem muita gente habitando o mundo digital, é preciso que nós habitemos esses espaços, como igreja, né? E não é a nível de postagem, mas a nível de ser, de acompanhar, de dizer, de construir relações, de construir comunidade, de formar povo de Deus. Construir o reino de Deus nesse espaço. Porque o verbo de Deus se fez bait e habitou entre nós. Então, nós somos chamados a ser missionários digitais, porque somos chamados a ser missionários nesse mundo e nessa realidade. Respondi a tua pergunta? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo mesmo, estamos transmitindo ali pelo YouTube da Exo Católica. Mas, ó, então quer dizer que todo mundo pode ser missionário digital, Ronald? Todo batizado pode ser missionário digital. E será que tem batizado aqui? Tem batizado, gente? Filho de Deus? Católico, apostólico, romano? Tem. E escuta, e ser missionário digital é uma vocação. É uma vocação. Porque exige de nós pastoreio, exige de nós acompanhamento, exige de nós toda uma articulação que é pastoral. E aí uma coisa que é muito importante te dizer, que o missionário digital, para ser missionário digital, além de ser batizado, que é a base, ele precisa estar unido à igreja, ele precisa estar unido ao pároco, ele precisa estar unido ao bispo, ele precisa estar unido ao papa. Não dá para ser missionário digital falando sozinho. Não dá para ser, a gente precisa estar sempre unido à igreja. Isso é muito importante. Isso mesmo. E aí, posso até, talvez a Flávia queira responder também. Então, como é que é a rotina, assim? Como é que você faz? Porque tem um apostolado na paróquia, mas também tem a missão digital. Como é que é esse movimento, assim, de atuar nessa vocação, desse chamado?
Na verdade, primeiro, boa tarde para todo mundo. Que alegria ver tanto rosto lindo por aqui. E, assim, para mim, na verdade, é uma questão de entender como os missionários estão trazendo, né, esse desenvolver, esse desenrolar, mas também trabalham muito frente às marcas. E o projeto é unir pessoas que querem se conectar, e nos conectamos com pessoas através de pessoas. Então, tem as marcas desejando se conectar com esses seguidores desses missionários, se conectar com os seguidores através desses missionários. Então, é todo um ecossistema que a gente trabalha. E é muito bonito ver como, de forma autêntica, cada um desenvolve a sua missão, trazendo o ponto 1, a criatividade de se relacionar com Deus que a gente tem todo dia aqui no Tri. Que massa, bendito seja Deus. E aí a Flávia falava sobre linguagem. Vou trazer para cá, padre, porque a sua linguagem é totalmente diferente, né? Quem é que vai esperar de um sacerdote para falar daquele jeito na internet? Como é que é isso para o senhor? Assim, como foi que começou e como é que o senhor lida com esse ritmo, né? Boa tarde, prazer estar aqui. Eu nunca busquei internet, eu nunca quis que acontecesse, não era um plano que estava no meu coração ter esse reconhecimento, né? Acho que algumas pessoas que me acompanham há mais tempo já ouviram, já me viram dando alguma entrevista, coisa do tipo. Eu vivi um processo muito, muito pesado de diagnóstico de depressão, que me custou muito, assim, me levou muita coisa embora, inclusive a vontade de viver. E eu silenciei isso. Nós, padres, infelizmente, a gente é educado a ser forte, as pessoas querem nos ver assim. Ninguém procura padre para contar coisa boa. Padre, vou fazer uma doação aqui para a obra da igreja, vai levar um pão, uma galinha, né? Geralmente nos procuram para quê? Para contar pecados, contar problemas, e as pessoas querem nos ver assim, sempre fortes. Não sei se vocês sabem disso, se não sabem é bom saber, porque vocês podem estar atentos a alguns sinais. Só no Brasil, nos últimos 3 anos, mais de 70 padres cometeram suicídio. Então, dores silenciadas, abafadas, que talvez se tivessem tido ajuda, a realidade hoje seria uma realidade diferente. E o que acontece? A gente tem muita dificuldade de reconhecer que precisamos de ajuda também. E eu cheguei no momento que eu precisava de ajuda, que sozinho eu não dava mais conta, que eu tinha que me permitir ser ajudado. Então eu passei por um processo longo de terapia, de psiquiatra, de medicação. E quando eu senti a vida voltando aos trilhos mais uma vez, recuperando a vontade, eu quis conversar com as pessoas que eu tinha me afastado, porque quando você vive um processo depressivo, você tem necessidade de solidão, é a necessidade do mínimo, de não estar no meio de gente, de não conversar com ninguém. Mas era justamente naquele tempo da pandemia que a gente ficou a cidade de lockdown, as igrejas fechadas e aquela coisa toda. E aí, nesse período, eu reativei o meu Instagram. Eu tinha 1.500 seguidores naquela época, eu nunca fui muito atuante assim, em redes sociais. Esses 1.500 seguidores era o povo ali da paróquia, você bota uns 1.400 da paróquia, umas 50 pessoas da família e mais uns 50 que não gosta de você, que está ali só para te acompanhar. Hoje o número só cresceu, né? Mas continua tendo os que não gostam, que estão ali só acompanhando mesmo. E eu comecei a gravar uns vídeos, eu me permiti ser natural, sabe? Orgânico. Aliás, um conselho para quem está nas redes sociais, nós sabemos isso hoje, o Instagram, ele é orgânico. Não adianta, se você acha que você ter vídeos super editados e tudo mais, o alcance desses vídeos é infinitamente maior do que quando você faz um vídeo orgânico. Para quem não sabe um vídeo orgânico, é isso que vocês estão fazendo aí agora. Pegar o celular e virar para a sua cara e começar a falar. Tudo bem que alguns vídeos pedem uma edição,
mas o alcance não é o mesmo quando você faz vídeos orgânicos, sem edição, de forma natural. E foi isso que eu me permitia fazer. Então eu lembro que era uma segunda-feira, dia de segunda-feira na maioria das dioceses é o dia de folga dos padres, e eu fiz pela primeira vez uma caixinha de perguntas no Instagram. E comecei a falar qualquer coisa que me vinha à cabeça, sabe? Assim, me permitir ser orgânico, ser natural. E eu nunca imaginei que de uma coisa daquela, assim, tão pequena, Deus iria levar a gente para tão longe. Eu nunca imaginei que aquilo iria acontecer. Então, de repente, você consegue furar uma bolha e você se vê assim, rodeado de uma situação que até então não existia na sua vida. Gente, eu sou pároco numa paróquia em Parauapebas, no interior do estado do Pará, lá no meio da Amazônia. Eu estou longe desses centros urbanos de São Paulo, de Rio de Janeiro. Eu não sou um padre cantor. Geralmente os padres que são conhecidos no Brasil cantam. Não é uma realidade. Então não era algo que estava no meu coração. Eu acho que o diferencial foi justamente isso que você disse. Um padre falando essas coisas, né? Mas só que isso, ao mesmo tempo, eu já vou terminar, despertou, assim, raiva, né? Porque a palavra, já que estamos falando de um contexto de internet, o hater, né? Muita raiva de algumas pessoas que me reduziam a um vídeo. E eu acho que nós não podemos ser reduzidos a um vídeo que você grava. Eu sou muito mais do que um vídeo. Vocês conhecem o Padre Patrick assim, de ver um vídeo ou outro. Mas poucos de vocês conhecem o meu ministério. É por isso assim que eu sempre fiz muita questão de continuar sendo pároco, de continuar a ter minhas comunidades, celebrar missa e tudo mais. Eu digo sempre assim, segunda-feira é o dia do lixo, né? Que é geralmente o dia que eu faço as caixinhas de perguntas. A partir de terça em diante, eu sou um padre até bastante ortodoxo, inclusive, né? Bem certinho. Não sei se alguém aqui acompanha, a gente transmite as missas dia de domingo, né? Pelo canal do YouTube. As pessoas assim, eu queria ver o Padre Patrick, mas achei que a missa ia ser engraçada. Não, é a missa, né? E tudo mais, não tem como fugir disso, né? Então, assim, aconteceu. Eu acho que foi mesmo vontade de Deus que quis que a gente lançasse as redes às águas mais profundas. E a gente tem feito isso, encontrado pessoas e tentado, de alguma forma, deixar algo no coração das pessoas. Assim como vocês estão deixando no meu coração hoje, eu também, de alguma forma, quero deixar algo no coração de vocês. Legal, uma salva de palmas, gente. Os meninos aqui estão, coraçãozinho para você, padre. Mas que legal isso também que você foi comentando, porque realmente é a providência de Deus que vai nos lançando na missão, né? Não tem como vestir um personagem, né? Porém, nós lidamos com muitas pessoas nas redes sociais. Cara, ali a Flávia também trabalha com esse meio de marcas e pessoas e vai aparecer de tudo. Então, assim, como que vocês hoje administram essa linguagem, essa relação com as pessoas? Com aqueles que gostam e com aqueles que não gostam, né? Como é que faz? Porque pode ser que dê vontade de desistir, né? Mas se é uma vocação, não dá para desistir. E aí, como é que administra isso? A relação do que é difícil de lidar e com o chamado de ser missionário digital? Quem topa? Essa é uma excelente pergunta. Primeiro, para dizer que, como é uma vocação, ela vem de Deus. Isso precisa ficar claro para nós. Quando a gente vai ser missionário digital, a gente primeiro precisa ter feito uma experiência concreta de Deus. E é isso que vai nortear todo o nosso apostolado. Porque, como eu disse anteriormente, se é uma pastoral, você é chamado para ser missionário digital e é uma pastoral também. É um ato apostólico que nós fazemos. Agora, a gente precisa ter muita segurança da nossa espiritualidade, da nossa oração, porque o conteúdo que a gente faz, ele é um conteúdo que primeiro brota da nossa oração e da nossa intimidade com Deus. É certo
que pode ter gente que não vai gostar. E tudo bem que não goste da nossa forma de falar, da nossa forma de construir, da nossa forma de narrar. O evangelho é o mesmo, há 2000 anos. A metodologia, ela é diversa. Agora, nós somos chamados como missionários digitais a construir pontes, não muros. Tem muita gente na internet plantando ódio. Tem muita gente na internet plantando a violência. Tem muita gente na internet falando de um Deus opressor, de um Deus violento, de um Deus castigador. E nós somos chamados a falar de um Deus que é misericórdia, que é ternura e que é bondade. Sendo seguros de nós mesmos, e assim termino a minha resposta, quando essas pessoas elas vêm para um confronto, a gente precisa ser seguro para dizer que a gente é ternura. E a ternura não significa que a gente seja idiota. Não é isso. Né? Mas é a gente ter clareza do que é que nós estamos indo fazer ali. Porque se a gente entra no bem bolado da confusão, a gente soma a essa realidade. Enquanto que o nosso movimento, que é o algoritmo de Deus, é diferente. Perfeito, né? Perfeito. Padre, quer falar alguma coisa sobre esse tema? Como eu disse anteriormente, gente, assim, eu não consigo normalizar que alguém me odeia por nada. Para mim não é normal isso. Me dói, me machuca. Eu queria que essa pessoa pensasse o contrário a meu respeito. Não estou dizendo que tem que me amar, né, e tudo mais, mas eu acho que o ódio é o maior fracasso do ser humano enquanto criatura de Deus. E a gente se depara muito com essas realidades assim na internet, de ódio gratuito. Eu digo assim, né? Eu me considero que eu até tenho costas largas, eu aguento as pancadas. Eu me preocupo, às vezes, com as pessoas que talvez não tenham uma maturidade emocional, que são submetidas a situações como essas. E a gente sabe que existe fatalidades, inclusive, por detrás disso, né? Vidas ceifadas por conta destes ataques gratuitos de ódio. Eu vejo assim, tem muito conteúdo na internet que eu não gosto. E parece que o demônio atenta a gente, ele manda, né? Você abre o Instagram lá e você aparece lá. Mas eu vou perder meu tempo indo lá, comentar alguma coisa, dizer que eu disse. É tão simples você só passar para o outro vídeo, né? Para que eu vou causar ali uma discussão? A gente viveu uma experiência lá na minha diocese, né? Eu acompanhei daqui, isso foi recente. Um padre rompido com a igreja, né, e tudo mais, que chegou lá na minha diocese e começou a celebrar algumas missas, né, sem autorização do bispo, sem se apresentar à diocese. Aí o meu bispo escreveu uma carta dizendo que este padre não tinha pedido autorização para entrar na diocese, para celebrar as missas. Fez o certo, que é canonicamente que se pede do bispo, né? Não era um padre que estava em comunhão com a igreja, enfim. E aí começaram um movimento de defender lá o bispo, até entendo, né? Na rede social do padre lá. Eu falei lá para o pessoal, né, da diocese, olha, ao meu entender, quanto mais vocês defenderem, mais essa história vai entornar. O normal, assim, serve para vocês também, viu? A gente não se defende em internet. É perca de tempo. Se você tem uma ideia formada a respeito de mim, é muito difícil que eu vá te convencer do contrário por um outro vídeo que eu vou fazer. Vai piorar. Eu até falei isso ontem. Vocês acompanharam que eu fui lá na CPI das bets, né? Eu fui lá denunciar algo que eu vejo que é nocivo às famílias. A gente tem acompanhado muito isso. As mídias divulgaram o quê? Padre Patrick é convocado a depor na CPI das bets. Nós, brasileiros, isso são pesquisas, nós temos o costume de não ler matéria. Nós nos informamos pelos títulos das matérias. Eu não sei onde eu enfiei meu celular, deve estar por aí, né? Deus sabe onde está, eu não, né? Está por aí. A gente, sei lá, eu abro o site
do Globo. Um exemplo. Dificilmente alguém vai lá e clica na matéria e vai ler a matéria. Geralmente a gente se informa pelo título delas. Aí você vai ver naqueles comentários que o pessoal é assim, vê o título e vai para os comentários. Outro conselho. Hoje, foi-se o tempo em que o número de curtidas, ela deve falar mais sobre isso, o número de curtidas era que importava por relevância. Hoje em dia, muitas marcas estão muito mais atentas aos comentários. Você nunca foi numa página de meme só para ver os comentários, por exemplo? A gente vai lá só para ver os comentários. Então, é a nova... Está no auge os comentários nas redes sociais. E os comentários me detonavam. Padre Patrick, o fim dos tempos envolvido com jogo, e não sei mais o quê. Sabe? É porque as pessoas só viram aquilo mesmo. Depois eu fui lá, fiz o meu papel, achei que era o que eu deveria fazer. Teve a repercussão que teve lá, né? E a mãe da menina lá se ofendeu e tudo mais. Foi um drama, né? Enfim. Mas é isso, a gente tem que lidar rezando, né? Peço muito a Deus, assim, discernimento e principalmente silenciar meu coração, assim como Maria, de guardar as coisas no meu coração. Dificilmente eu vou rebater, eu não me envolvo, não. Eu acho que isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você mesmo, né? Cara, bendito seja Deus também por essa fé, né, Padre? Uma coisa que você foi falando e que o Ronald também foi falando. Ele foi falando da ternura, né? De ser essa ternura, de ser esse rosto da misericórdia de Deus. Esse é o objetivo pelo qual nós estamos ali no digital. E aí, Flávio, o padre já lançou aqui para ti, eu vou lançar também. Para onde que vocês olham, tipo, na vida, no ordinário de vocês? Porque vemos a missão, vemos ali tudo acontecendo, mas tem aquela importância com curtida, com comentário? Será que é aquela... Nossa, Arcanjo me notou. Será que o missionário muda, assim, né? Arcanjo me notou, quer fazer uma parceria comigo. E muda no comportamento do missionário digital? Ou permanece o mesmo? Para onde é que vocês observam? Sinceramente, a gente observa o que a alma está desejando comunicar e não o que o ego está tentando comunicar. Então, é uma coisa que a gente sempre traz. Ontem tivemos o encontro dos Missionários Digitais Brasil, que a gente vem trabalhando com a CNBB. Foi um encontro bem especial aqui em cima, o Padre Patrick também participou. Foi muito, muito importante esse momento de encontro, de partilha, de aprendizado, de troca. E eu acredito demais que eu sei que a gente é guiado no mundo para seguir o algoritmo do Zuckerberg. Mas a gente precisa realmente fazer um exercício de olhar para o algoritmo de Deus. E até conectando com o que o padre trouxe, sobre qual marca eu desejo deixar no coração da pessoa que está passando pelo meu perfil. Qual que é esse conteúdo que eu quero que ela consuma e como ela vai sair do meu perfil depois que ela vê aquilo? Ela vai se sentir tocada? Ela vai sentir um pouco de Jesus ali? Eu aprendi, de fato, sobre algo de relacionamento com Jesus. E eu acredito demais também, ontem a gente trouxe isso muito forte, que esse reflexo, na verdade, esse movimento de hater e, enfim, é, na verdade, um exercício que a gente precisa fazer mais para o marco zero. São muitas camadas. A gente, quando trabalha marcas, a gente trabalha camadas. E somos marcas pessoais. Aqui todos somos marcas pessoais. Então, nessas camadas, se a gente for para o marco zero, esse marco zero é o nosso relacionamento com o Criador. Como Ele nos fez. Só Ele vai poder nos guiar e nos orientar de se essa marca está realmente fazendo, sendo como se fosse, como nós somos, eu concordo muito com isso, que somos os novos discípulos dele. Então, antes, Jesus não tinha internet. Jesus não tinha. Então, todo mundo saiu a pé, atrás de continentes. Hoje, a gente tem um grande continente digital. Então, como que a gente pode explorar, mas para levar a palavra dele com esse exemplo de coração, de fato, que a gente vive com essa ternura. Não tem por que a gente disseminar ódio. E isso vai muito do reflexo também da qualidade do relacionamento que eu estou tendo com ele lá em cima. Forte.
E isso também a gente conserva e observa a diferença. Eu acho que uma coisa muito legal que nós vemos nos missionários digitais é a espiritualidade. Sabe, nem todos, claro, né, como brinquei aqui com o Ronald, participam de fato de uma comunidade, são membros ou são sacerdotes, né, ou têm uma vida religiosa. São leigos que estão lá. Como esses aqui que estão aqui, né? São leigos que estão no digital. E pode parecer que não, a gente está falando de Instagram aqui, mas o WhatsApp, compartilha o bom dia lá no WhatsApp, você não sabe o impacto que isso tem. Então, falando também um pouco de impacto, de testemunho, vou lançar aqui para o Ronald, também a gente pode abrir depois. Qual testemunho que você já colheu dessa missão de ser, claro, de estar no digital, daquilo que as pessoas vão trazendo para você, também o teu apostolado conduzindo outros missionários digitais. A gente está vendo o trabalho da CNBB com vocês, tiveram vários encontros muito legais, né, a respeito disso. Então, o que a igreja também vai nos ensinando, né? Qual é esse testemunho que nós vamos colhendo como igreja das pessoas que vêm para nós? Você tem uma experiência? Quem compartilha, evangeliza. Isso precisa ser o nosso, enquanto missionários digitais. Sabe que tem muita coisa bonita e muita história, né? É certo que como nós estamos construindo história, e daqui 100 anos, quando a missão digital ela estiver consolidada, nós vamos lembrar, nós não, né? Mas os outros que estarão há 100 anos daqui vão lembrar de nós aqui. Lembrar da Arcanjo que fez essa conversa, vai lembrar da Flávia, vai lembrar do Padre Patrick, de tantos outros e outras. Sabe que toda semana chega mensagem. Toda semana chega testemunho, toda semana chega... O meu apostolado é diretamente com jovens e com os acompanhadores de jovens, né? Então, a gente recebe mensagem de todo tipo. De gente pedindo ajuda para viver, porque quer tentar o suicídio. Como gente que entendeu que, através de um conteúdo seu, ela se encontrou com Deus, ou ela entendeu que ela precisava aprofundar, ir para as águas mais profundas. E, geralmente, isso chega quando a gente está mais desanimado. É como se fosse um carinho de Deus para nós. De dizer assim, olha, continua porque é isso. Por isso que eu digo que são sinais de vocação. É uma questão vocacional, né? Então, algum tempo atrás, eu recebi a mensagem de um jovem. Isso foi muito legal porque tocou meu coração assim. Um jovem que estava preso, estava na Fundação Casa, e que o conteúdo, e porque tinha um educador social lá dentro, deixava ele assistir os meus vídeos de quarta-feira, que é justamente sobre o discernimento. Eu tenho trabalhado sobre o discernimento às quartas-feiras, no meu perfil, né? Então, os meus conteúdos de 1 minuto e meio foram passados dentro da unidade de internação para jovens em conflito com a lei. E esse menino, quando deixou a unidade, me escreveu, dizendo, olha, eu não conheço você, só conheço você das redes, mas eu preciso agradecer. Eu sei que muitos ali que ouviram os teus conteúdos não vão seguir, mas eu segui. E eu estou aqui e estou disposto a uma nova vida. Isso, assim, me acalmou o coração de um jeito de entender que isso não é meu, mas que eu fui instrumento de Deus. E, mais uma vez, me entendi missionário e entendi que isso é uma vocação. Na sociedade da espetacularização, onde há uma linha muito tênue entre o missionário que leva a Deus e aquele que leva a si mesmo, receber uma mensagem dessa é entender que você fez um caminho reto para levar as pessoas a Deus. Ou seja, foi ponte. Foi ponte, não foi muro, e fez a experiência de João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Amém, isso mesmo. Padre, também para você, assim, você colhe hoje algum testemunho dessa missão, desse apostolado? Todo momento, né? É muito gratificante isso.
e, ao mesmo tempo, gera em nós uma responsabilidade muito grande. Sempre quando eu encontro alguém e diz, por exemplo, para mim, olha, eu te amo, você mudou minha vida, obrigado, isso me gera uma responsabilidade imensa e eu começo a pensar nas minhas imensas fragilidades. As pessoas às vezes me perguntam o seguinte: alguma vez você já se arrependeu de ter ficado padre? Eu nunca romantizei isso. E eu sempre digo a verdade daquilo que eu sinto. Eu já tenho, não parece, mas eu já tenho 12 anos de padre, né? E é claro que nestes 12 anos de padre, eu já tive em muitas situações em que eu questionei a minha vocação. Quem aqui é casado, levanta a mão aí para eu ver. Tá bom. Agora não precisa me responder, tá? Só responda para o seu coração. Nesses longos anos que você é casado, algum desses dias você já deve ter pensado assim, é um ditado que tem lá no Pará, não sei se tem para cá, meu Deus, onde é que eu fui amarrar minha mula, né? Assim, pensou assim, mas aí você se lembra do compromisso que fez. Quando eu me ordenei padre, dia 27 de janeiro de 2013, eu não fiz um compromisso assim, vai durar 1 ano, 2 anos. Era para a vida inteira, assim como vocês faziam e fizeram diante do altar. Eu te recebo por meu esposo, minha esposa, até que a morte nos separe. Então, me ordenei para ser padre a vida inteira. E quando eu me ordenei, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Primeiro que foi um dia muito triste para o nosso país. Foi exatamente o dia que teve aquele incêndio na Boate Kiss. Mais de 200 jovens morreram, né? Então eu acordei super eufórico, porque tinha chegado o dia que eu sonhei muito. E aí, quando eu fui ver as reportagens, só era isso que falava. Então foi um dia muito triste para o nosso país, né? E aí eu comecei, assim, a pensar sobre aquilo. Meu Deus, tinha pessoas muito mais santas do que eu, muito mais inteligentes do que eu. Deus me escolheu na minha fragilidade, na minha pequenez. Por que Ele me chamou? Eu lembro que a minha música de entrada, né, na igreja, depois da marcha da igreja, né, reunida em torno dos nossos pastores, teve uma música de entrada, né, que é uma música que sempre me tocou muito. Talvez ela é mais antiga do que muitos de vocês que estão aqui, inclusive, né, uma música da Fraternidade Toca de Assis. Desculpa, tá? Eu vou tentar cantar um trechinho aqui, releve a voz, né? Mas a música é mais ou menos assim. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente. Era essa música. Na época eu era jovem ainda, né? E eu comecei a pensar muito sobre isso. Deus não me escolheu porque eu era o melhor, o mais santo. Pelo contrário, eu falei isso ontem também. Meu lema de ordenação é aquele versículo onde Pedro diz a Jesus: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E esse versículo me toca profundamente, porque talvez Pedro quis dizer isso. Não é o suficiente, não é como tu merece, não é como deveria, mas na minha pequenez eu te amo. E eu acho inacreditável como que Deus se utiliza da nossa pequenez para trazer tanto bem às pessoas. Como nos lembra Paulo, né? Deus capacita os fracos para confundir os fortes, né? Deus nos habilita. E a graça de Deus se manifesta na nossa pequenez mesmo, né? Que alegria. Obrigada por esse testemunho, padre. Obrigada também por saber do seu lema sacerdotal, né? Tão valioso. Realmente é poder contemplar que o Senhor sabe tudo, de todas as coisas. E Ele que nos conduz nessa missão. Gente, estamos caminhando para quase o fim do nosso painel, mas antes disso, o Ronald vai precisar ir ali para outro espaço, né? A gente vou só levantar aqui, antes de finalizar. Queria que o Ronald, como ele vai precisar sair, queria te agradecer, Ronald, pela presença. Deus abençoe a sua missão. Muito obrigada. O padre vai ficar ainda 1 segundo aqui com a gente, a Flávia também, mas a Flávia também quer fazer um momento. Então, vou abrir aqui para a Flávia e logo depois a gente vai encerrar com o padre Patrick. Tá bom. Bom, pessoal, uma das marcas que
também está super comprometida com a evangelização, que está comprometida, que acredita demais na missão da evangelização, é a Aramon. Não sei se todos já tiveram a possibilidade de visitar o stand belíssimo, né, que tem logo ali na entrada. Convido todos vocês também, espero encontrá-los por lá. Mas a Aramon vai presentear algumas pessoas que estão por aqui. A missão também era do Ronald escolher uma pessoa, Padre Patrick, agora vai Bia também me ajudar com isso, tá bom? Eu preciso saber, na minha aqui, no meu ponto, eu queria saber muito quem é devoto de Santa Terezinha, a mais devota de Santa Terezinha. Tem a Pétala. Eita, gente, ficou difícil aqui, ó. É seu aniversário? Ah, tem que ser ela então, né? Tem que ser ela mesmo. O desse. Então Aí ali, depois. padre, eu querendo te dar um presente. Ela que fez. Parabéns! Uma chuva de rosas de Terezinha na sua Eu também quero. Amém. Muito obrigada. Bia, você me ajuda com o segundo, por gentileza? Oi? Eu também quero. Claro. Tá, então já que a gente foi para Santa Terezinha, eu queria agora um devoto forte de Nossa Senhora de Fátima. Meu Deus, Deus Pai. Cadê o devoto de os devotos de Nossa Senhora de Fátima? Deixa eu ver. Muitos devotos. Olha, aqui ó, tá pulando com todo amor aqui em cima. Tá pulando aqui, ó, com todo amor. Vale 2? Vale 2? Vale só uma. Aqui, ó, com a foto, a imagem ali que tá com todo amor. Isso aí. Tem que rezar o terço, tá? Essas aqui, que são devotas de Nossa Senhora de Fátima, o terço, o rosário. Padre, agora é a sua vez. Você vai ter que escolher alguém. Escolhendo devoto também. Só um parênteses, né? Falar de Nossa Senhora de Fátima. Minha mãe é muito, muito devota. Ela vai receber uma graça de Nossa Senhora de Fátima. E eu tinha um sonho de levar minha mãe em Fátima. E esse ano a minha irmã casou e fomos todos na lua de mel, né? Juntos. Aí fomos para Fátima. Aí eu já estava ali pela Europa e eu levei a minha mãe também em Lourdes. E lá ela pediu uma graça a Nossa Senhora de Lourdes, ela recebeu essa graça. Aí ela falou para mim que ela tem que voltar lá para pagar essa promessa. Eu disse, mãe, tá na hora da senhora começar a conversar com as santas aqui do Brasil, viu? Aparecida, Nazaré, mais barato. Então vamos lá. Tem alguém aqui que é devoto de Nossa Senhora de Lourdes? Olha lá, tá desesperada, inclusive. Lá de fora, vem cá. Entra. Tô lembrando aquela cena do Evangelho que os discípulos abrem o telhado, né, para trazer o homem por cima. Pronto. Pode. Eu entregar. Aqui, Deus abençoe. Isso. Ainda tem um, acabou. Eles vão fazer 10 anos de paróquia. Uma salva de palmas aí, paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Então, gente, espero recebê-los todos ali no espaço da Aramon. Um dos fundadores, o Chico, ele está aqui. Uma salva de palmas para ele, por favor. Espero encontrá-los por lá, tá bem? Quero apresentar também algumas novidades que a gente está trazendo com exclusividade para esse ano. Isso, só para encerrar, Padre Patrick, uma frase, uma lição ou um conselho que o senhor traz no coração através desse chamado no digital. Tá em pé para despedir também? Vamos lá. Gente, não, vocês podem ficar sentados, sabe? Não se preocupe não, quem pode. Você é um dom de Deus. Nunca se esqueça disso e não deixe que ninguém te convença do contrário. Sua vida não é um acaso, você não está aqui de passagem. No dia que você tomar consciência disso, você vai revolucionar o lugar onde você está, a sua casa, a sua família, sua paróquia. Este mundo está precisando, necessitado de pessoas leves,
de pessoas que sejam luz, assim como Cristo nos pede no Evangelho. Está cheio de gente fazendo mal, está cheio de gente espalhando a escuridão. E enquanto houver um pouco de gente boa, de coração, apaixonada pelo nosso Senhor, ainda se vai ter esperança de um mundo melhor, de uma cultura de Pentecostes, onde a graça de Deus norteia a nossa vida. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Uma salva de palmas, gente. Nós queremos também presentear aqui o Padre Patrick. Obrigado. Padre, esse é para você, esse aqui é para Flávia. Muito obrigada pela presença. Vamos fazer uma foto. Obrigada, Padre.